Será que nós estamos presenciando a chegada do final da era do pagamento dos dividendos gordos pela Petrobras? A empresa anunciou seus resultados do quarto trimestre de 2023 e esse resultado é importante porque ele trouxe a consolidação do resultado todo do ano de 2023. E a gente faz aquela comparação do primeiro ano do governo Lula em relação ao ano de 2022. O resultado ficou abaixo do esperado, ficou aquém da expectativa dos investidores, mas o que jogou mesmo um balde de água gelada nas expectativas dos investidores foi o anúncio do não pagamento dos dividendos extraordinários do quarto trimestre de 2023. Isso realmente frustrou os investidores, trouxe uma onda de incerteza para o mercado. O governo não esconde a sua intenção de fazer mais investimentos, utilizar a estatal como uma mola propulsora da economia, fazendo investimentos no que ele chama de transição energética para energias limpas e renováveis. Já demonstrou claramente esse interesse. E aí, será que no final das contas ainda vai valer a pena a gente manter essa empresa na carteira de renda para quem quer dividendos, para quem busca renda? Será que vale a pena manter esse ativo? Será que já é hora de vender? Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo com a empresa e no final das contas você vai tirar as suas conclusões. Primeiro, tudo começou no dia 7 de março de 2023, quando a empresa fez uma teleconferência para apresentar os seus resultados do quarto trimestre de 2023 e logo, o quarto trimestre, fechando o consolidado de todos os trimestres do ano, o resultado de todo o ano de 2023. O resultado realmente não foi muito satisfatório, mas tem uma explicação e também, se a gente levar em consideração o histórico de resultados, foi o segundo melhor resultado da empresa, da história da empresa. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho desses resultados e a gente chega na questão dos dividendos extraordinários. A empresa, aqui nessa imagem que você vê aí na tela, eu destaquei aqui a variação de 2023 em relação a 2022. Você percebe que a empresa, no que diz respeito à receita de vendas, teve uma queda de 20%, 20,2%. O lucro bruto caiu 19,2%, ou seja, receitas caindo, lucro bruto caindo e a despesa aumentou muito, aumentou 92,3%. Fez com que o lucro líquido da empresa despencasse 33,8%. E aí você vai falar, né? Você pode pensar, poxa, mas tá ruim demais, piorou muito, né? A gestão tá péssima. Mas tem uma explicação para isso. Antes de chegar nessa explicação, eu vou falar um pouquinho da dívida também. A dívida bruta aumentou, a dívida líquida também aumentou em 7,7%. A relação dívida líquida EBITDA subiu 34,9%. E aí a empresa explica que esses resultados, piores em relação a 2022, ocorreram em função dos preços da commodity, do Brent, do barril do petróleo, da taxa de câmbio e também da variação do preço do diesel. E aí ele explica aqui, coloca o dólar médio de venda caiu 3,3%, o Brent em dólar por barril caiu 18,4%, e o preço dos derivativos, aqui especialmente aqui o diesel, caiu 20,1%. E ela mostra nessa imagem agora que você vai ver aí na tela, que houve mudança relevante do ambiente externo em 2023, e aí ele coloca, o Brent caiu, 2022 para 2023, o Brent do petróleo estava sendo negociado a $101 o barril, caiu para 83, uma queda de 18%, taxa de câmbio em 22 era 5,16, caiu para 4,99, queda de 3%, e o diesel era negociado a $47 o barril e foi negociado em 2023 a $36, uma queda de 23%. Veja só que realmente a explicação é plausível, A empresa ela depende do preço que ela toma no exterior das commodities. Então, beleza, Não tem como, a empresa não tem governança sobre o preço do barril do petróleo, sobre a taxa de câmbio. E essas variações estão um pouco alinhadas aí com resultados de receita, com a queda dos resultados de receita. Embora as despesas tenham subido bastante, subiram muito. Então, o resultado foi pior do que o mercado esperava, mas de qualquer forma, essa imagem que agora eu vou colocar aí na tela mostra que em 2023 a empresa registrou o seu segundo maior lucro líquido da história, só perdeu, claro, para 2022. Então, teve uma queda, mas ainda quando a gente compara com o histórico, os resultados não foram ruins, foram bons do ponto de vista histórico. Mas o que gerou a onda de incerteza mesmo, o que frustrou os investidores, foi a não distribuição dos dividendos extraordinários.
vamos entender um pouquinho sobre a questão da remuneração aí dos acionistas no quarto trimestre de 2023. Vou colocar essa imagem agora na tela e você vai ver que os dividendos do quarto trimestre foi distribuído R$ 1,10 por ação, data base será o dia 25/4/2024. A primeira parcela vai ser paga no dia 20/5/2024, 55 centavos por ação. A segunda parcela vai ser paga no dia 20/6/2024, 55 centavos por ação. No acumulado do ano, a remuneração aos acionistas vai ser de 76,1 bilhões, sendo 3,6 bilhões em recompra de ações, mais 72,4 bilhões em dividendos. Isso no acumulado do ano. Mas o que trouxe essa volatilidade toda para o mercado foi o anúncio que seriam distribuídos somente os dividendos extraordinários referentes ao quarto trimestre de 14,2 bilhões e o mercado esperava mais algo em torno, de acordo com as notícias que eu li na Bloomberg, de acordo com o relatório que eu li também no BTG, o mercado esperava algo em torno de 9 a 18 bilhões a mais de dividendos extraordinários. E aí, o que pegou? E aqui você percebe naquela imagem que eu mostrei, mostra ali que a proposta foi do governo pegar esses dividendos extraordinários e destinar o lucro líquido remanescente para uma reserva chamada reserva de remuneração de capital. Então ele destinou 43,9 bilhões para essa reserva de remuneração de capital, que é uma reserva estatutária. E aí fica aquela dúvida no ar. O estatuto da empresa, de acordo até uma nota que a empresa soltou, uma nota para o mercado, ela fala, olha, que criou o lucro remanescente, esses 43,9 bilhões, vão para essa reserva de capital, mas de acordo com o inciso 2º, artigo 56 do Estatuto Social, essa reserva tem a finalidade de assegurar recursos para o pagamento de dividendos, juros sobre capital e suas antecipações e recompras de ações. Inclusive, o CEO da empresa, o Jean-Paul Prats, ele saiu na mídia e falou, olha, isso daí vai ser utilizado para pagamento futuro de dividendos, fica tranquilo. Como tem essa imagem agora que eu coloco aqui na tela de 43, sobre ele explicando sobre essa nota que foi divulgada pela empresa. Mas teve uma matéria na sequência que a Reuters publicou que essa represália desse recurso, a não liberação desses dividendos extraordinários, foi por ordem do presidente Lula. Então, olha só, saiu essa matéria da Reuters e na sequência saiu eu vou até colocar essa matéria aqui para não ficar dúvida, o governo quer que a empresa use para investimentos o dinheiro que seria destinado à remuneração extra aos acionistas. Então, também essa matéria aqui da Infomoney. E aqui o Lula depois deu uma entrevista para o SBT falando que o mercado aqui, isso é choradeira do mercado. Lula disse que a Petrobras não pode pensar só nos acionistas. A gente vê claramente a intenção da empresa de fazer uma transição energética, então vamos pensar o que o governo está querendo fazer com essa grana que deveria ser distribuída na forma de dividendos. O governo quer fazer novos investimentos e ele quer fazer esses novos investimentos no que ele chama de transição energética. Então, vou colocar uma parte aqui da declaração do CEO da empresa, logo no início do relatório da apresentação dos resultados do quarto trimestre, que ele enfatiza a necessidade de adaptar a companhia a novo contexto energético, imperativo da descarbonização e tal. Ele explica lá que precisa fazer essa transição e reconhece que a transição energética ocorrerá de forma gradual. E o problema é que a gente sabe o que aconteceu no passado, quando o governo interferiu diretamente nos assuntos da companhia, especificamente no que tange a investimentos. A gente lembra o que aconteceu na refinaria de Abreu e Lima. A gente sabe que o governo investe mal, ele investe em ativos que geram um retorno baixo. A gente sabe o que aconteceu com a propina paga pelas empreiteiras. A gente lembra do nome daqueles diretores da Petrobras que devolveram milhões de reais, Eu vou colocar essa imagem, a refinaria de Abreu e Lima tem histórico de corrupção na sua construção. A gente lembra dos nomes, Paulo Roberto Costa, diretor de abastecimento, Renato Duque, diretor de serviços, Paulo Barusco, gerente de serviços. A gente lembra de tudo que aconteceu, dos milhões que foram devolvidos. E a pergunta é, será que nesse contexto em que a empresa deixa de pagar os gordos dividendos para os seus acionistas e quer alterar o estatuto, está tentando ali, está testando o nível de governança corporativa da empresa para pegar esse dinheiro que não pode, de acordo com o estatuto, para fazer novos investimentos. E a gente sabe que os investimentos que o governo faz
geralmente não são bons investimentos, a fim de retorno, trazer bons retornos para a companhia. A pergunta que fica é, será que vale a pena ainda investir na companhia? Será que vale a pena manter os papéis da companhia? Então a gente chega no ponto que é o grande desafio desse conteúdo aqui. Decidir se a gente mantém esse ativo na carteira ou não. Será que vale a pena continuar com esse ativo na carteira? É claro que eu vou falar o meu posicionamento, isso aqui não é uma recomendação de investimentos, você precisa tomar as suas próprias decisões, eu não conheço o teu perfil, a tua carteira, os teus propósitos, os seus objetivos, então isso não é uma recomendação de investimentos, é sim uma análise que eu faço, inclusive te revelando aqui que Petrobras é uma ação, é um ativo que está na nossa carteira de renda, na nossa carteira de dividendos. Então nós temos na Meu Patrimônio uma carteira de dividendos para aqueles clientes que buscam geração de renda, já formaram patrimônio e buscam geração de renda com esse patrimônio. Nós temos uma carteira de ações de crescimento que tem perfil de ativos totalmente diferentes, ativos de empresas menores, com maior potencial de crescimento. E nós temos uma carteira diversificada, que tem tanto ativos de empresas boas pagadoras de dividendos e empresas de menores, empresas de crescimento. Então, a gente tem essa diversificada. Na carteira diversificada e na carteira de crescimento eu não tenho Petrobras, mas na carteira de renda nós temos a Petrobras aqui na nossa carteira. Inclusive, eu vou te mostrar os resultados dessa carteira, vou colocar aqui na tela os resultados da carteira. Nós temos essa carteira desde 2022, a nossa carteira de renda, que tem Petrobras, você pode ver ali, eu marquei em amarelo, empresa do setor petrolífero com um peso de 10,37% da carteira, é justamente a Petrobras. E no acumulado desses 2 anos e 2 meses, iniciando em janeiro de 2022 até final de fevereiro de 2024, a nossa carteira de renda, a nossa carteira de dividendos, ela tem um retorno acumulado de 62,47%, contra 39,12% do índice IDIV. Ou seja, nós estamos mais de 22% à frente do índice IDIV e muito, muito à frente do índice Ibovespa. Veja só, se você quer uma carteira como essa, se você quer uma análise tanto do teu perfil, dos teus objetivos, alinhando planejamento financeiro com investimentos, se você quer ajuda na construção de uma carteira, eu vou deixar o link para você agendar uma reunião totalmente gratuita com o meu time. Aqui na descrição desse vídeo você vai lá, agenda a sua reunião para a gente fazer uma avaliação do teu perfil, dos teus objetivos e uma indicação, uma sugestão de alocação estratégica para você. Vai lá, aproveita, faça isso, porque essa análise é totalmente gratuita, é só você agendar a reunião, caso você tenha acima de R$300 mil disponíveis para investimentos. Então você pode ter acesso a essa consultoria personalizada com o meu time. Beleza? Então, esse é o resultado extraordinário da nossa carteira. A gente tem Petrobras, como eu já falei, e eu preciso decidir aqui se vou manter ou não a Petrobras na nossa carteira. Bom, é claro que o governo está testando a nossa tese de investimentos. Mas quando a gente olha para o passado, olhando alguns indicadores do passado, e eu não quero ser assim profundo e esgotar todos os indicadores mais importantes, nem fazer uma relação de resultados, de história de resultado de lucros e de dívida e tudo mais, mas sendo bem prático aqui. Quando a gente olha para as principais métricas de preço, olhando o EBITDA, por exemplo, está bem baixinho, está 2,65. A própria relação preço-lucro, olhando para os últimos 12 meses, olhando para o passado. Então a empresa, relação preço-lucro, que é uma métrica de preço, mostra que a empresa está barata. Se a gente compara também com outros players, de empresas do petróleo internacionais, a gente vê que os múltiplos da Petrobras estão abaixo, os múltiplos de valuation. Então a relação preço-lucro tá bem baixa, se comportando bem. EV/EBITDA, o Enterprise Value, o valor da empresa dividido pelo seu lucro operacional, que também é uma medida importante de valuation, também tá barato. Quando a gente olha para as margens, margem bruta, sim, mais de 50%, 51,8%, margem EBITDA, 50,94%, margem líquida, a empresa está operando com 25,53% de margem líquida. O retorno ao equity, o ROI, 35,47%. Crescimento dos últimos 5 anos, 17,72%. Então as métricas da empresa, olhando para trás, para os últimos anos, está fantástica. Então a empresa é uma empresa que gera muito caixa, que gera muito dinheiro, que traz resultado, que é lucrativa, Então, olhando para trás, a empresa está barata, vale a pena ter essa empresa, apesar de já ter subido muito. Se você olhar para os últimos 12 meses, a Petrobras subiu mais de 100%. Inclusive, ela é o ativo que mais puxou a nossa carteira
nesses resultados de 2022 até 2024 que eu te mostrei. Então, ela puxou muito, né? Só nos últimos 12 meses, como eu falei, subiu mais de 100%. É uma empresa que eu gosto de ter na carteira também porque ela tem uma correlação muito forte com o índice. Então, quando você tem Petrobras na carteira e a gente busca gerar alfa, né? Ou seja, está acima do índice, eu te mostrei que a nossa carteira está bem acima do índice. Então eu consigo ter uma correlação forte com o índice e se eu montar uma carteira também de bons ativos, além da Petrobras, eu consigo estar sempre me movendo de acordo com o índice e gerando alfa, superando o índice. É isso que historicamente a gente está entregando na nossa carteira do Meu Patrimônio. Então olhando para trás, massa, legal, tem métricas excelentes. Olhando para frente, eu vou colocar aqui um resultado, né? Crédito total, a research do BTG, tá? Eu utilizei aqui o último relatório que eles divulgaram sobre algumas estimativas para 2024, 2025 e 2026. A gente olha aqui EV/EBITDA, né, o Enterprise Value dividido pelo lucro operacional, também bem comportado, né, expectativa de 3 em 2024, 3.1 em 2025, 3.1 em 2026. Relação preço-lucro aumentando um pouco 2024, 2025 e 2026, dividend yield, e aí é o ponto que muitos querem, né, entender, né, querem, será que vai continuar pagando bons dividendos? De acordo aqui com as projeções do BTG, dividend yield é de 12,8% em expectativa em 2024, 11,2% em 2025, 11,4% em 2026. Cai o yield, né, se a gente comparar aqui que em 2022 houve um pagamento de 59,8%, é claro que aquele dividendo gordo diminuiu, mas ainda assim, se a gente comparar com outros players, com outras empresas, ainda continua pagando, né? Ainda vai continuar, de acordo com essas projeções, pagando bons dividendos. Eles fizeram algumas reavaliações, a receita está diminuindo um pouco de 2024, expectativa de 2024, 25, 26, né? Lucro também diminuindo um pouco. A empresa está ficando, de certa forma, menos lucrativa, mas ainda tem métricas muito boas, ainda é uma empresa barata, ainda é uma empresa que vai pagar bons dividendos. Mas, lembrando sempre, existe o risco político, e esse risco político ele está testando o nível de governança da empresa, a gente precisa acompanhar de perto. Se o governo começar a alterar o estatuto da empresa, se para utilizar os dividendos, para fazer investimentos, se esses novos investimentos vierem ruins, a gente precisa acompanhar isso de perto e mudar a tese, isso vai alterar a nossa tese. E se for o caso, se isso se refletir aqui nos números da empresa, a gente precisa mudar esse ativo aqui no nosso portfólio. Mas o que é de fato mesmo que os fundamentos da empresa ainda não mudaram, vão acompanhar isso de perto. Beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Desejo bons investimentos. Lembre sempre de diversificar os seus investimentos. Desejo um grande abraço e vambora!